Olá pessoal, hoje nós vamos falar do desenho, tá bom? Bom, desde o tempo da pré-história, que o homem ainda não existia a escrita e o homem tinha que se comunicar de alguma forma. Então, como é que ele se comunicava? Através do desenho. O desenho foi a primeira manifestação, a primeira representação, a primeira linguagem do homem, tá bom? Aqui, ó, ele representava, né, as cenas do seu dia a dia, do cotidiano, né? O que ele fazia, o que ele pescava, o que ele caçava. Aqui, ó, tem cenas de caça, cena de animais, enfim. Então, foi a primeira linguagem que o homem teve, né? Representado por símbolos, por pessoas, enfim. A primeira linguagem que nós tivemos, então, foi o desenho. Feito nas cavernas, né? Nas paredes das cavernas, na arte rupestre, que a gente já falou bastante disso. Bom, o desenho, então, o que é o desenho? O desenho é a representação de formas, né, em uma superfície, uma folha, uma tela, numa pedra, enfim, numa superfície qualquer, através do quê? De linhas, né, de manchas, de cores, certo? E qual é, e por quê? Qual é o objetivo do desenho? É uma forma de expressão, né, gente? É uma forma de comunicação. Pode ser uma comunicação lúdica, por exemplo, contando histórias. A história em quadrinhos, por exemplo, é feita através do desenho, né? E conta uma história. O artístico, certo? O científico, que nós, por exemplo, Leonardo da Vinci, o que nós sabemos, muitas coisas que hoje em dia nós temos conhecimento, foi através dos desenhos de Leonardo da Vinci, que ele desenhava o corpo humano com tamanha exatidão que provavelmente aquilo ajudava no desenvolvimento do conhecimento anatômico do corpo humano. Então, o desenho científico é usado até hoje, e o desenho técnico também. Por exemplo, os arquitetos usam o desenho geométrico bastante, através de réguas, de esquadros, enfim, já é um desenho mais técnico, né? Então, o desenho é uma linguagem que transmite informações, transmite expressões, emoções, né? Representada por símbolos, por objetos, por pessoas, enfim. Os materiais usados para o desenho podem ser vários. O mais comum deles, o principal deles é o lápis, mas ele pode ser feito através do carvão. O carvão é o material mais antigo, né? Usado lá na pré-história. E o bico de pena, a caneta esferográfica, enfim, são vários os materiais utilizados para se fazer um desenho. Bom, existem tipos de desenho. O desenho de observação, por exemplo, eu posso retratar animais, vegetais, objetos, a natureza morta, né? Eu posso colocar umas frutas e tal, e vou observar, vou olhar para o objeto que está na minha frente e retratá-lo, né? O retrato, por exemplo, é um desenho de observação, porque eu vou usar eu vou olhar, eu vou observar a pessoa que eu estou retratando, vou pegar todos os detalhes, as suas características, o rosto, as suas marcas, a sua expressão e colocar no desenho, né? Então, ó, aqui, por exemplo, o desenho do Justin Bieber foi um desenho de observação. Claro que eu não tive na frente dele, né, pessoal, para fazer esse desenho, mas foi observando, né, uma foto e tal, a gente pode fazer o desenho de observação. O desenho de memória. Eu passei um fim de semana num lugar maravilhoso, enfim. E aí eu lembro dos detalhes daquele ambiente e vou fazer o meu desenho de memória. Desenho de memória, memorização de algo, né? Criar sem estar na presença do objeto ou do lugar que eu estou retratando.
certo? E também o desenho de imaginação, o desenho de criação, né? O desenho de criação, ele conta com a capacidade criativa, imaginativa de se fazer tal expressão, né? Por exemplo, certo? Desenho de criação. A maioria dos desenhos que vocês fazem nas nossas aulas é desenho de criação, né? Eu posso também fazer um desenho abstrato, também é um desenho de criação, só a técnica que é outra, certo? Bom, no nosso plano de aula tem, na primeira atividade, são questões, certo? Que vocês vão resolver, vocês vão responder através do textinho que está ali explicando esses tipos de desenho, enfim, o que eu comentei agora com vocês. E a segunda atividade é um desenho com interferência, certo? Esse desenho vai ser com colagem, vocês vão recortar de uma revista, enfim, uma figura, um objeto e tal, e colar num suporte, numa folha, no caderno de desenho de vocês, ou na folha sulfite, e depois fazer o cenário, vão complementar esse desenho junto com a colagem. Tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.